conversando um pouquinho sobre a saúde mental, né? Sobre a importância, como vocês ao longo de todo esse dia, né? A gente passou aqui, eu também, porque a gente está junto dessa jornada, aprender a cuidar um pouquinho dos pensamentos. Gente, ouça o que eu quero falar para vocês. Nós somos responsáveis individualmente por cuidar da forma de pensar. Ok? Você cuida da sua mente. Eu não botei aqui um slide, mas o slide é assim, ó. A sua mente é a sua vida. Minha mente, minha vida. Isso. Não é? Pastor Teixeira. Mas olha, então, você vê como é que as coisas são? Ó, meu pensamento vai levar o final da minha vida. Ah, pastor, mas eu quero terminar bem. Quem é que não quer terminar bem? Eu quero ser abençoado nessas áreas, aquilo outro, porque Deus falou. Abraão, está lá, Gênesis 24, lá no verso 1. Assim Abraão já era em ditosa velhice, Deus em tudo o havia abençoado, mas sabe por quê? Porque Abraão respondeu a Deus. Você entende, gente? Isso está em Gênesis 24, verso 1. Então, quando em Gênesis 12 Deus chama Abraão, tem uma proposta para ele. Então, de lá, ele começou a responder a Deus na proposta. Não é verdade? Assim é a nossa jornada. Não tem como. Se eu não fizer uma jornada com ele, eu não verei os resultados que eu estou querendo. Mas que ele já tem para nós. Eu quero te abençoar, Elinho. Você vai terminar muito melhor que como começou. Quero te abençoar em todas as áreas. Então não é privilégio de alguns. Não é assim, está chovendo na tua horta. Então, como Deus trabalha através daquilo que eu tenho como pensamento, e se eu retenho o pensamento dele, eu estou iluminado pela verdade, me posicionando nas situações que eu vou enfrentando, o que vai acontecer? Ele só vai construindo esse caminho. Ele acaba construindo através de eu reter uma mentalidade. E como a gente está vendo, e o Henrique está aqui conosco, né, só para apresentar para quem não conhece, o Henrique é psicólogo, e ele tem trabalhado muito dentro dessa área no conteúdo de ajudar as pessoas, né, Henrique, a pensar de maneira própria, fazer as pessoas refletirem. Porque às vezes o meu problema de hoje é simplesmente que eu engatei. Eu engatei numa forma de pensar que está me dando prejuízo, a pessoa não reconhece. E nós estamos falando de pessoas da igreja, gente, nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Ok? Nós não somos tapados mais, nós não estamos mais nas trevas. Então isso tem que ser levantado da igreja daqui por diante. Espera aí, como é que eu estou pensando sobre a minha casa? Como é que eu estou pensando e tal? Então certifique-se que o teu pensamento ele está sendo abastecido com a verdade do céu. Pronto, aí você vai ver resultados e eu também. Passo a palavra ao pastor Teixeira. Lembrando que nós temos o microfone ali na mão da Sabrina, tá? Daqui no final a gente vai deixar para você fazer uma pergunta. Você poder tirar alguma dúvida, né? Quando a gente pensa nesse aspecto aí de renovação de mente, de entendimento da palavra, né? A gente vai observar dentro daquilo que é a estatística, às vezes, por exemplo, da OMS, né? Quando falamos, por exemplo, chegou ao ponto do suicídio, né? Nós temos no mundo todo 1 milhão de pessoas que se suicidam ao ano. É muita gente, né? Aqui no Brasil, trazendo aqui para o Brasil, né? Segundo a OMS e as organizações aqui brasileiras, nós temos uma média de 12 mil suicídios ao ano. E, traduziram isso aí em minutos, é um suicídio a cada 45 minutos. Né? Graças a Deus, nós somos privilegiados de estar recebendo aí a palavra de Deus para entendimento. Mas quando a gente começa a olhar, né, as causas que levam uma pessoa ao suicídio, a primeira delas, o ponto é depressão e ansiedade. Aí a gente começa a ver, né? Tem aqueles picos de euforia, pula para tristeza, aí entra o aspecto de sofrimento, perda de emprego, isolamento social, perda de uma pessoa querida. São coisas bem próximas de nós no dia a dia, né? Eu tenho o caso aqui de um jovem da nossa igreja,
E eu pedi para a família fazer um resumo, né? Mas olha só como é que a coisa começa assim, aparentemente do nada, né? Então, eles escreveram assim, olha, tudo começou em um dia, estou falando do filho, tá? Filho adolescente, em que fiquei muito enjoado e com refluxo. Sentia um bolo na garganta. A partir desse dia, comecei a ter pensamentos que me traziam muito medo. Aí sentia medo de ficar sozinho, medo de passar mal, medo de acontecer alguma coisa comigo na escola, medo de perder as pessoas que amo, medo de fazer coisas simples que antes eram normais para mim. Passei a ter medo de dormir toda noite. Eu ficava muito inseguro, angustiado, achando que não acordaria no dia seguinte. Medo começou a controlar a minha vida, os meus dias, né? Isso, um adolescente, que até mesmo como o Elinho falou aqui no momento das ministrações, o adolescente é aquela pessoa cheia de vida, né? É aquela pessoa que tem tudo, né? Tirando até mesmo um aspecto assim, não conheço Deus, mas a adolescência no nosso tempo, por exemplo, era, vou viver a vida, vou praticar um esporte, vou nadar, vou para a praia, enfim. Hoje nós vemos que essa questão do medo, né? Temos até o livro do Elinho que aborda muito bem isso aí, entra em todas as faixas etárias, e dentro das faixas etárias, né, principalmente jovens, e me surpreendeu também que muitas pessoas após os 60 anos, por vários fatores também, elas também estão pensando em tirar a vida, ou com esse tipo de pensamento, né? Após que idade? Depois dos 60 anos. Mas aí entra aquele isolamento, né, entre aspas, aí, o idoso que é colocado de lado pela família, que perdeu todas as perspectivas, que não sabe como vai tocar a vida, né? Então vamos lá, Henrique, vamos começar a trabalhar nesses transtornos aí, depressão e ansiedade. Tem jeito, tem modo de chegar, avisa que vai chegar, não avisa, como é que... Vamos lá. Vamos lá, gente. Boa tarde, meu nome é Henrique. Vamos lá. A depressão ela é uma tristeza profunda que a pessoa ela começa a formar dentro dela. Nessa formação, a gente tem duas características, chamado efeito ordinário e efeito extraordinário. O que é o efeito ordinário? Ela vai chegando paulatinamente. Você identifica que essa tristeza está chegando, mas você não faz nada. Você tende a tentar lidar com ela, você tende a tentar negociar com essa tristeza. E essa tristeza, ela pode evoluir. Ela evoluindo, ela se torna uma depressão. A ansiedade é uma questão de pessoas que ficam muito preocupadas com o futuro, sempre com o dia de amanhã. E amanhã, como é que vai ser? E como é que vai ficar a questão dos meus filhos? Como é que vai ficar a questão minha quando eu ficar mais velho? Então, a pessoa começa a antecipar possibilidades que não são fatos. Então, você começa a potencializar dentro de você uma coisa que ainda não é uma realidade. Então, quando você não trabalha com a realidade, você trabalha com uma possibilidade, você está começando a alimentar a tua mente de pensamentos que nós chamamos de pensamentos disfuncionais. Ou seja, ele não serve para nada, ele não tem função. O pastor Elinho, ele falou aqui no início, tudo vem pelo ouvir. Ouvir é a porta de entrada. Por quê? As sementes são lançadas através da nossa audição, é aquilo que nós escutamos. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, 11, 17, 29. Capítulo 3, versículo 6, 13 e 22. Apocalipse 13, 9. Marcos 4, 9. Mateus 13, 9. Vai falar a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça. Por que ele repete tantas vezes? Porque a semente ela é colocada através da nossa audição. Parábola do semeador. O pastor Hélio também mencionou aqui a parábola do semeador. Você vai ver 4 solos, só um frutificou a 30, 60 e a 100 por 1. Ou seja, de 4, só um. 75% das pessoas que geralmente estão na igreja, elas estão escutando a palavra, mas elas não estão ouvindo a palavra.
Então, esses 75%, elas não estão assimilando nada, somente 25% é que está assimilando. Que eu acredito que não seja o caso aqui, porque você até pagou para estar aqui. Então, você pagou porque você veio aqui para ouvir algo. Então, nós temos que cuidar daquilo que nós estamos ouvindo. Aquilo que você está ouvindo é uma semente. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 3,6 assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, tudo que você ouve, se você abraçar e você regar essa semente, ela vai dar o devido fruto. Você vai aperfeiçoar ela, tanto para o bem quanto para o mal também. Paulo vai falar em Gálatas capítulo 3, versículo 3, ele fala: ó Gálatas insensatos, tende vós começados no Espírito, agora vos aperfeiçoais na carne? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, porque aquilo que você ouve pode gerar um fruto que você não... O que é legal que o Henrique falou aqui, gente, olha só, é Jesus dizendo para nós, tirando como estatística, que 75% das pessoas não recebem a palavra. Aí você tem que ouvir isso, e eu assim, não, eu vou me qualificar para isso, então eu tenho que ir para os 25%. Vocês estão entendendo isso? Então, essa possibilidade era muito alta. Obrigado, Paulinho. Essa possibilidade é muito alta, gente. É muito grande. Porque isso também é um treinamento. Se você ouve pouco a respeito desse assunto, você não vai entender nada. Mas se você começa a ouvir, começa a despertar dentro de mim e de você o quê? Uma vigília, começa a despertar. Não, peraí, prestando atenção. Ah, não, eu sei, é dessa maneira. A maior parte do povo de Deus não está ouvindo sobre isso. Porque isso aqui é uma ação preventiva. Nós estamos conversando sobre uma prevenção para que lá na frente eu não caia nessa cilada. Na cilada de colocar pensamentos errados para dentro que vão me detonar. A detonar meu casamento, minha família, meu trabalho. Você é uma pessoa inútil, como eu comentei aqui sobre Você entende, gente? Nós temos que viver dessa maneira. Você tem que proteger. E 75% é muito alto. Fala para mim. É muito alto. E aí o Henrique ainda falou bem. Então, essa que produz é a 30, 60 e a 100. Olha só. Então, é um assunto que nós estamos vivendo, e eu percebo isso no meu espírito. O mundo está piorando, é óbvio, isso é final dos tempos, e as pessoas vão ficar piores na sua forma de pensar. É a malignidade em alta, é a ação sugestiva das trevas entrando num pensamento. Do nada, como disse o Maurício, ele começou a pensar assim, e eu vou deixar isso acontecer? Eu tenho que reconhecer que aquele é um pensamento que está trazendo dano para mim. Porque eu estou ficando triste, cada vez mais triste, eu estou ficando separado, eu estou ficando angustiado. Ei, tem que parar. Tem que parar quem? Você tem que reconhecer isso. Alguém está me entendendo aí? Nessa tarde? Eu tenho que reconhecer isso e segurar. Não, isso aqui não é verdade. Deixa aberto para a gente. Opa. E o pastor Hélio falou de chaves aqui que precisam ser giradas, né? Precisam ser viradas nas nossas vidas. A parábola do semeador, ela tem chaves ali dentro que você tem que parar para perceber. O pastor Hélio falou assim, quando você lê a parábola do semeador, você lê alguma outra passagem, não lê só no evangelho. Você tem uma referência de outro, leia no outro. Porque lá no evangelho de Mateus capítulo 13 vai falar assim, são aqueles que compreendem. Marcos capítulo 4, são aqueles que recebem. O final muda. Marcos 13, aqueles que compreendem. Marcos 4, Mateus 13, os que compreendem. Marcos 4, aqueles que recebem. Lucas capítulo 8, são aqueles que retêm e perseveram. Então, não é só ouvir, é receber o que você ouviu, compreender, reter e perseverar naquilo que você ouviu. Não é de uma hora para outra. Quando você planta uma árvore, ela não cresce de uma hora para outra. Aquela semente, ela vai começar a germinar conforme você for tratando aquilo ali, conforme você for regando. Então, é o que entra pelo nosso ouvido. Filipenses capítulo 4, versículo 7, vai falar assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Por que o coração primeiro? Porque é onde é lançada a semente. Porque o que entra por aqui, vem para cá. O que daqui, vem para cá. E daqui, vem para cá. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder. Aquele que bem utiliza comerá do seu. Pastor Luiz. Você falou em algum momento aí sobre o pensamento funcional. É isso. A Bíblia apresenta alguns padrões de pensamento, um padrão de pensamento nosso, pensamento do céu. Lá em Colossenses fala pensar nas coisas do alto. Filipenses acabou de falar do verso 7 do capítulo 4, mas o 8 apresenta uma
série de características que devem ocupar a nossa mente, né? E, então, pelo ponto de vista da palavra, um pensamento funcional é um pensamento do ponto de vista da verdade, um pensamento de Deus. Como que a psicologia olha para isso de maneira mais prática, no meu dia a dia? Como que eu posso identificar um padrão de pensamento, ou um pensamento funcional, um pensamento disfuncional? É por aquilo que ele gera de sentimento, como o pastor ele falou, cara, esse pensamento não está me fazendo bem, deixa eu mudar. Ou tem alguma maneira de eu identificar isso de maneira... Como identificar? Como que a psicologia coloca o modelo dos pensamentos, funcionais, não funcionais, tem que ser descartado? Isso, vamos lá. Você que está anotando, anota aí. O, bota o tracinho para o lado, bota embaixo. I, bota um tracinho para o lado, e a letra E, bota um tracinho para o lado. Letra O, observe os seus próprios pensamentos. Letra I, identifique quais são as consequências do pensamento que você está tendo. E letra E, entenda como que esses pensamentos estão sendo formados. Você precisa entender como isso está sendo formado na sua cabeça. Então, você precisa observar, você precisa identificar quais são as consequências dele e entender como que ele está se formando. Se você conseguir parar e todo pensamento que você tiver, aqueles pensamentos que você entende que é um pensamento crucial para você, que você vai tomar uma decisão. Observe esse pensamento. Procura identificar quais são as consequências desse pensamento que você está tendo. E procura entender como que esse pensamento está se formando. A mente humana, metaforicamente, a gente divide ela assim, mente, memória e modelo de ação. Quando eu passo por uma situação, por algum problema, a minha mente acessa a minha memória procura um modelo de ação para eu agir em determinada situação. O problema é que quando a minha mente acessa a minha memória, quais são os modelos que estão ali dentro? É por isso que hoje... retido lá dentro é que vai responder, É o que vai responder. Você está dirigindo o seu carro. O pneu do seu carro furou. Sua mente acessou a sua memória está buscando um modelo. Vou parar no acostamento, vou ligar o pisca-alerta, vou pegar o triângulo, vou colocar em determinada distância, vou pegar a chave, vou pegar e desenroscar lá o pneu, depois vou pegar o step, vou pegar lá a ferramenta para o macaco para levantar o carro. Sua mente... Uma preparação, antes de acontecer, você já sabe como vai... Você já sabe como vai proceder. O problema é que hoje a mente acessa a memória procura modelo e a memória não acha nada. Aí a pessoa acaba surtando. A memória não acha os modelos verdadeiros que constroem a vida do ser humano. Então, quais são os modelos verdadeiros de construção de família? Ih, pastor, está ficando feia a coisa, hein? E é exatamente isso. Então, esse tipo de memória é o que as pessoas vivem, os nossos filhos, olhando muitas famílias disfuncionais, eles botam lá para dentro como se fazendo parte. Então é assim mesmo, então a vida é assim e tal. Porque tudo tem que ser construído, gente, com base na verdade. É a verdade que abençoa. Se Deus disse que família é uma benção, é uma benção. Se Ele disse que dá para ficar junto até o final da vida, dá para ficar. Amém. E disse também como educar os filhos, o que fazer. Então, para cada coisa que eu vou fazer na vida, eu tenho que pegar essa memória. É isso que ele está falando? Pegar a verdade, fazer parte da minha jornada e cortar aquilo que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo, gente, a loucura das pessoas serem destruídas. E por que elas querem ser destruídas? Não. É porque elas estão fazendo algo à parte da verdade. É isso. Agora, dentro disso que a gente está comentando aqui, você observa uma coisa, né? É importante a nossa parcela de decidir parar para meditar na palavra, para ter essa reserva aí, né? Para ter esse suporte da onde você tirar, né? O homem bom tira do bom tesouro do coração, né? Coisas boas, tem que mandar para dentro. Então é uma decisão que cada um de nós precisamos ter de mandar para dentro, né? Quais mandar são os a verdade para dentro. Para cada área da nossa vida existe um princípio bíblico. Isso. Mas eu preciso entender o que está escrito. Eu preciso ir lá. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo. Você tem testamento, tem E. Você tem herança, tem E. Quem é que é herdeiro? Mas você só vai conhecer a herança se você ler o... Logo você vai ter modelos para agir. É isso, garoto. Tipo, né? Você vê que o que nós estamos conversando, você fala assim, nossa, é um negócio extraordinário, é doido isso. Que doido, rapaz, é simples.
No final da história, você tem uma jornada pela frente. Quantos têm uma jornada pela frente? Quantos aqui são casados? Tem filhos? Olha aí, você gosta, hein? Beleza. Só quero te dizer, você quer terminar bem? Eu Amém. quero, pastor Hélio. Então cuida da sua mente, cara. O que vem entrando na tua cabeça? Você quer ver? Eu costumo comentar, viu, Henrique? Porque num ambiente que você passa mais tempo, esse ambiente, ele é responsável por registrar coisas na tua vida. Deixa eu te falar algo agora que é sério. Ainda bem que está aberto aí, está todo mundo ouvindo. Se você anda num ambiente de trabalho, esse ambiente, por causa de pessoas que não conhecem a verdade, pode sair muita perversidade. Então, vou dar um exemplo. Você pode destruir a sua vida por causa de um ambiente de trabalho. Porque você está vendo o comportamento dos outros, você pode se engraçar para alguém, ou a outra também, gostar de você, mandar um beijinho, aquele negócio todo, quando você vê, você arrasa a tua casa. Porque você passa 8 horas dentro daquele ambiente, pensando aquilo ali, o que as pessoas dizem. Então, geralmente, aonde vocês trabalham, você tem que cuidar. Mas você é diferente. Não sou diferente, eu vou cuidar. Porque esse ambiente é um ambiente de contaminação, de quebrar. Vamos trazer isso para os nossos filhos. Qual a dificuldade com os nossos filhos que nós estamos enxergando nos dias de hoje, principalmente na adolescência? É um ambiente de colégio. Você vê os meninos pequenos, conversando com o Gabriel outro dia e tal. Aí, vamos lá, o filho dele, o PP, saiu com uma frase, ou falou uma palavra, eu falo, não está aprendendo aqui em casa, de onde vem isso? Você entende? Então, esse tipo de ambiente, né, Henrique, registra muito. Pode falar. Ambiente formula comportamento. Então, você tem que saber quais são os ambientes que você está frequentando, e seus filhos também, porque isso modula seu comportamento. Por exemplo, você está na igreja, a Dani está aqui louvando, ela vai chegar para você e falar assim, levante seus braços e adora. O que você faz? Você levanta os seus braços e você adora. Por quê? Porque ela é uma autoridade, você está dentro de um ambiente, igreja, que é propício para você levantar os seus braços e adorar, e você vai lá e adora. Agora, se ela chegar no meio da rua, no meio da Praça Santos Pena, levante os seus braços e adore, você vai fazer? Não, provavelmente não, porque não é o ambiente. Então, você precisa levar o ambiente da igreja para a sua casa. A sua casa precisa ser uma igreja. Então, a sua casa tem que ser uma réplica, uma pequena igreja, para que você possa reproduzir tudo o que acontece aqui também dentro do seu lar. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, já viu, quando você anda muito com uma pessoa, você passa a falar igual a ela, você passa a andar igual a ela, você passa a ter trejeitos igual da pessoa. Começa até a botar a camisa igual, eu não sei porquê. Eu até começa a fazer trocadilho, né? E agora também anda de motocicleta agora. Eu até Tem alguma influência aí? Tem alguma influência? Olha, isso que você está falando, né? Diz aqui a estatística que conflitos familiares são causa também de muita depressão, de muito pensamento de suicídio também, né? Sim, porque assim, dependendo do estímulo que a pessoa tiver dentro do lar, isso aí pode causar também uma pressão em cima da pessoa. Às vezes a pessoa que está ali com você, às vezes ela não tem a noção do que está falando, e às vezes ela não está falando, ou ele não está falando por mal, mas às vezes está te estimulando a algo. Você fala, poxa, eu não estou conseguindo fazer determinada coisa, tá vendo? Você é burro, pô, te dá todas as condições. Infelizmente a pessoa está ali, mas ela está alimentando aquele tipo de comportamento. Deixa eu dar uma dissecada nisso aqui. Ninguém aqui é perfeito, não tem pais perfeitos. E, obviamente, nós não somos perfeitos para educar os nossos filhos em algum comportamento, alguma coisa, alguma palavra que foi dita. Mas isso acontece. Então, de repente, você ouve uma palavra que não deveria ter sido dita por falta de uma noção ou de uma ignorância da parte dos pais ou alguma coisa. Mas, por incrível que pareça, aquela palavra que você não deu a mínima, ou achou só que falou, aquilo ali pode ser um gerador de um problema grande para frente, de uma rejeição, de um sentimento de que é impróprio, de que meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Eu quero dar um exemplo legal, eu não estou queimando ninguém, meu pai está no céu, graças a Deus e tal, um homem de Deus, depois que se converteu, antes era tipo falar. Mas então, enfim, mas sempre foi um cara de família, um cara que preservava a família e tal, nunca foi um pai violento, de falar coisas indevidas e tal, mas algumas coisinhas que às vezes ele soltava, eu ouvia,
mas não registrava aquilo como um polo negativo. E esse é o perigo. Eu posso registrar uma declaração de polo negativo e aquilo ali ser um cursorzinho para me levar para o buraco. Tipo, meu pai sempre trabalhou fora. Estou dando um exemplo meu, tá? E de coisas que acontecem. Por isso que nós temos pais aqui, nós temos que tomar cuidado e pedir o discernimento do Espírito para que tipo de palavra a gente vai levar para a situação. Não é fácil. Educar filhos e ser um pai e uma mãe. Gente, cada um de nós tem a sua panela de pressão de situações que acontecem. Mas, enfim, meu pai sempre trabalhou fora. Ele resolveu ter fazenda no Pará. E aí, ele era médico no interior, e aí eu tive que vir para a cidade grande, morar com os meus avós e tal. Então, eu sempre vi o meu pai, desde que eu entendo, assim, tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade. Meu pai sempre vinha uma vez por ano nos visitar. A minha irmã. E muitas vezes, mas veja só, eu não peguei no polo negativo. Eu sei que tem uma proteção de Deus nisso, tá? Muito grande. Mas meu pai chegava às vezes e falava assim para mim, na maior tranquilidade, filho, em que ano você está mesmo? Olha só a declaração dele. Eu poderia interpretar, meu pai chega aqui depois de um ano e diz para mim, ainda me pergunta que ano eu estou, o que ele sabe da minha vida? Vai que essa plataforma começa a evoluir no meu coração. Olha o que vai sendo criado no meu coração de rejeição, ou de não querer, ou provocar uma raiva, uma ira contra o meu pai, e ser um cara revoltado, e não sei o que. Gente, é assim que acontece. Nós estamos vivendo um ambiente hoje onde o inferno está fazendo isso direto. Nós temos que tomar cuidado com os nossos adolescentes, nossos filhos, naquilo que estão pensando. Você entende? É muito importante a gente dar declarações certas. Obviamente não somos perfeitos, mas só estou explicando aqui para vocês. E eu sempre fui um cara de boa, desde sabe disso. Eu sou um cara de boa, sempre fui de boa, legal, eu sou um cara resolvido e tal. Mas meu pai não sabia nada sobre a minha vida, minha mãe sabia. Mas está errado. Não é? Então, mas é um cara instruído, você está pensando que é um cara ignorante? Não, meu pai é médico, cara. E tal. Então, não tem a ver com o grau da minha instrução para eu educar efetivamente, mas tem a ver com a sensibilidade sobre a minha casa. Outra, você só vai encontrar na Bíblia Deus falando contigo, te encorajando, levantando você. É óbvio que disciplina faz parte da nossa vida. Os nossos filhos têm que entender quando eles fazem errado. Eles sabem que estão errados. Mas eu quero te falar que Deus sempre encoraja, porque tem momentos da tua vida e da minha, e nós estamos ali numa situação tão complicada de dentro, que não deu certo, não passei numa prova, não passei no vestibular, eu tirei 0 nessa prova, aquilo outro e tal, e a gente tem que captar, cara, para poder perceber que a gente tem que ser encorajador. Ou da esposa, do marido que perdeu o emprego, ou a esposa que não está legal porque perdeu a mãe, perdeu o pai, e a gente tem esse tipo de sensibilidade para manobrar dessa maneira, gente. Vocês estão entendendo aí? E tem algo que eu falo também, eu até brinco com o pessoal lá da Escola Atos, lá em Caxias, né? Sobre um gancho que o pastor Hélio falou aqui agora, né? Porque assim, não é o que fala, é como a gente entende o que está sendo falado. Às vezes a pessoa está falando algo, você está entendendo de uma maneira totalmente errada. Isso. Ou às vezes a pessoa falou algo mesmo para te ferir, mas você está renovando aquilo ali. É como se fosse assim, a pessoa te falou algo, mas sabe, às vezes tem pessoa que é mais durona, né? Não sabe, não tem tato com as palavras, mas você sabe o que ela está querendo dizer. Então aquilo ali não cria um ninho dentro do seu coração, sabe? Então eu costumo dizer lá na Escola Atos eu falo isso direto, né? Vocês já passaram pela aula da Escola de Deus, de Cristo e do Espírito Santo? Aí o pessoal fica, mas que aula é essa? Falou, aula de Deus. Deus como professor. Salmo 32:8. Instruir-te-ei, instrução. E te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselhos. Instrução, ensino e conselho. Deus trabalha dessa forma. A escola do Filho, Jesus. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Mansidão e humildade são características de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, escola do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Quando você entra na escola do Pai, do Filho e do Espírito, provavelmente você não vai ter problemas com os seus pensamentos. Provavelmente. Muito difícil. Vai ser muito difícil. Porque você está aprendendo a ser manso, humilde, amoroso, tem paz.
Tem domínio próprio? É uma pessoa que sabe ouvir um conselho, uma instrução? Você está bem, vai estar bem. Vamos entrar aqui um pouquinho agora Vamos nessa lá. questão do bullying, que também faz parte aí, e redes sociais, né? Olha aí. Vamos? Gente, quem Vamos entrar nessa é que área. não teve um apelido na escola? Fala aí para mim. Levanta a mão aí, porque você é de Marte. Todo mundo, né, gente? Mas hoje essa dimensão está explodindo. Não, mas me chamaram de borracha. E o Kiko, cara? Onde é que está o Kiko? Cadê? Mamãe sempre me chamou de bonito, me chamaram de Cara, feio. eu jogava vôlei na faculdade. Aí o que acontecia? Pô, a gente pulava numas bolas, tinha que pular. Não tem jeito. Aí a galera na arquibancada, na torcida, né? As garotas lá, os negócios. Borracha! Borracha! Comigo? É, com você mesmo. Pronto. Borracha já chegou? Cadê o Borracha? Borracha está aí? Vamos embora viver. Faz parte, gente. Nós temos que treinar os nossos filhos para ouvirem coisas e coisas de encarnações e tal, que faz parte, tem que treinar eles. Não, eu vou defender meu filho. Quem é que chamou ele de borracha aí? Luiz, fala para mim, vai dar certo? O meu era Cirilo, não sei porquê. Cirilo ou Grilo? Do Carrossel, né, pastor? Selva, né? Época do Carrossel. Não, mas tá rindo por quê? Não tem graça nenhuma. Luiz, eu tenho que rir, pô. Olha, eu queria perguntar para o Henrique, porque é legal, a gente faz umas perguntas para ter resposta para todos, né? Então, o pastor Maurício falou disso, o pastor Hélio também. Nosso desafio era outro, na nossa época. Então, a nossa tendência, eu vou falar de mim, eu tenho uma filha de 8, 9 anos, a nossa tendência é, por isso, não ter nos afetado de maneira tão incisiva, por a gente ter vivido em outra época, a gente não dá muito valor a isso hoje em dia. A gente encarar assim, isso é besteira. Isso é besteira, isso é besteira. Só que a geração mudou. A geração é outra. Os desafios são outros. Na época do meu desafio, não sei quem passou por isso, mas o desafio era saber se ia ter comida na panela para todo mundo. Hoje em dia não é esse. Hoje em dia, de modo geral, a gente está vivendo muito bem, graças a Deus. Acho difícil alguém aqui nessa tarde estar pensando no que vai almoçar amanhã, está lá garantido, né? Mas os nossos desafios são outros. Eu não sei, Henrique, se é por uma construção familiar disfuncional, que a gente vê muito, ou se por ausência de uma construção emocional sólida, porque a gente tinha isso, né? Eu fui criado no meio de primo, exemplo, né? no meio de amigo, brincava de jogar bola na rua, né? Hoje em dia está muito dentro, está muito eletrônico, está muito frio, né? E as crianças estão sendo construídas de outra maneira. Então, a nossa tendência, eu estou falando de um conflito geracional, a nossa tendência de olhar para essa questão de bullying e falar isso é uma besteira é grande, mas até que ponto isso é uma besteira, ou até que ponto eu tenho que dar realmente uma atenção de, por exemplo, como eu faço, eu tenho esse costume, né, de chamar minha filha, e aí, filha, como é que foi na escola hoje? Ficou com quem no recreio? Falaram o quê? Ela já me falou coisas. Me falaram isso e isso de mim. Eu falei assim, você sabe muito bem que você não é isso, né? E tal, e trabalhar isso. Filha, é assim mesmo, colégio é assim. Até que ponto isso é uma besteira, ou até que ponto não. Hoje em dia isso está power mesmo, isso está sério, a gente tem que ter um foco, uma atenção. O pastor Hélio falou aqui na palestra, né? Equilíbrio é tudo. Né? Assim, hoje nós somos o que somos porque nós passamos por determinadas situações na nossa vida e isso aí trouxe para a gente uma construção. Né? Então, às vezes a gente quer tolir nossos filhos de passar por algumas situações que, na realidade, a gente não vai estar ajudando eles. Né? A gente vai estar meio que mimando eles. Hoje, por exemplo, eu atendo muitos jovens que, na minha época, não teriam os problemas que os jovens têm na geração de hoje. Né? A geração de hoje, né, como o pastor Hélio falou, está bem mimimi mesmo. Está bem, qualquer coisa que você fale, qualquer não que você dê, é motivo, às vezes, até para a pessoa atentar até contra a própria vida. Chega até esse ponto. Né? O pastor Teixeira ele até falou uma coisa aqui, eu ia até voltar aqui rapidinho, ele falou a questão de atentar contra a própria vida. Na realidade, gente, ninguém quer morrer. Ninguém quer tirar a própria vida. Quem aqui
mulheres principalmente, usa creme hidratante? Meu Deus, todo mundo. Quem aqui, mulheres principalmente, gostaria de fazer algum tipo de correção? Por quê? Os homens também, cara. Pode ser os homens também, mas acho que os homens vão ficar com vergonha. Por que acontece? Ninguém quer morrer, gente. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê que a idade está chegando, o que a gente quer? Puxa daqui, puxa dali. Faz um negócio aqui, faz um negócio ali. Por quê? Porque a gente vê que, meu Deus, a hora está chegando. O cabelo branco não tinha, agora eu tenho. Então eu vou dar uma pintada. Coisas assim, você entende o que eu estou falando. Por quê? Porque a gente quer retardar a morte, a gente quer tentar enganar ela, sabe? Não vai enganar, não. Mas isso é uma prova de que o ser humano ele não quer morrer. O ser humano ele foi criado para viver eternamente, né, ao lado do Pai. Mas por causa do pecado, né, a gente não vai entrar nesse assunto, mas por causa do pecado a gente tem um limite aí. Se Jesus não voltar antes, a gente vai ter um limite. Né? Mas ninguém quer morrer, gente. Tá? Eu queria só fazer eu vou fazer essa recomendação, entendam a recomendação que eu estou fazendo, tá, gente? Porque é muito legal para a gente poder assistir e pensar a respeito. Não sei se está lá em cartaz ainda, mas na Netflix tem uma sériezinha chamada Adolescência. Alguém já assistiu aí? Oh, que legal. Quem não assistiu, levanta a mão. Dá uma assistida aí, você que é pai. Acho que vale a pena. Porque é muito bem feito, né, Deise? Os diálogos, as situações que acontecem dentro de casa, para que um acontecimento lá ocorra. Eu passei isso para os pastores assistirem, gente. Nós temos que assistir. Nós não estamos falando de uma situação que aconteceu. É muito fácil dizer assim, mas minha família, meu pai me odeia, minha mãe me chutava e aquilo outro. E isso causa, né, Henrique, a personalidade completamente quebrada de uma pessoa. Você não tem a dúvida, né, esse tipo de ambiente ou esse tipo de formação. Mas aí não é bem o caso, não estou falando de pessoas que são cristãs, estamos falando de pessoas do mundo natural, que são pais, amam seus filhos e tal, mas dá uma assistida, porque para você ver o que está acontecendo lá de fora. E essa exposição, eu falei aqui, gente, os nossos filhos ficam muito tempo no colégio, a gente tem que estar ali junto para poder ajudar, e tem coisas que são plantadas que vêm de dentro do colégio. São sinais, né, que a gente começa a perceber, né, na criança, um comportamento diferente, uma tristeza. Por que essa tristeza e tal? Então, o Luiz está falando coisas aqui que hoje... não quero ir para a escola. Por que não quero ir para a escola? Isso é uma boa coisa. Então, a gente tem que gastar mais tempo com os nossos filhos hoje. Seria isso, né, Henrique? Porque a dinâmica de fora dessa influência negativa e de, como ele falou, você recebe algo, mas você interpreta da maneira que você quer e aquilo ali acaba quebrando. Então, algo aconteceu lá, gerou uma ofensa, alguma coisa, e parece que está aumentando, gente. Entende? E o pastor falou aqui da série, só um pontozinho, assim, a nossa geração tinha um código para conversar. Nós entendemos aqui, né, quando o pastor Hélio fala alguma coisa que é mais ou menos do tempo do pastor Teixeira, né, a gente entende. Graças a Deus, não é o meu. A gente tem, porque é um código. Porque é um código. Pode chamar. Porque é um código, a gente entende. Agora, é a mesma linguagem. Agora, os jovens também têm uma linguagem. Essa série vai falar um pouco da linguagem do jovem. Às vezes o jovem está tentando se comunicar com você, mas na linguagem dele, no código dele, você não está entendendo, você não está interpretando. Então é legal você assistir a série, porque ela vai elucidar isso. É muito legal, porque é a linguagem da rede social. A gente sabe disso. Então, assim, gente, no final da história, nós dependemos do Espírito Santo para cobrir e proteger nossos filhos, mas vocês têm que estar alerta, cara. Cada um de nós aqui, ainda mais quem tem filho pequeno, não é isso, Luiz? Na verdade, se eu pudesse deixar esse conselho, faria isso. Nós precisamos encontrar um meio de interagir com nossos filhos, porque está muito longe, está muito ausente, né? E principalmente os pais, mesmo sendo menina, mas o pai ele tem essa função de dar uma rompida, de identificar um potencial e desenvolver e passar tempo.
Então, por exemplo, eu comecei a ver na minha filha, vou dar o meu exemplo, que eu comecei a fazer com ela e está fazendo muito bem para ela e para mim e para a gente, como pai e filho, e eu percebo que a autoestima dela está ótima com isso. Porque eu comecei a ver que toda vez que eu saía para correr, a Monique me mandava um vídeo dela correndo na sala de casa, me imitando. Eu botava o meu tênis e saía para correr. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a levar ela para correr comigo. É chato porque não é o meu chato do ponto de vista do treino, não é o meu treino. Então, eu dividi, eu faço o meu treino no horário, o treino dela eu faço com ela. Então, isso aumentou a autoestima dela, já está correndo 5 quilômetros, com 9 anos. Com 9 anos de idade. Isso aumentou a autoestima dela, sabe? Então, ninguém vai dizer para ela que ela é ruim, porque ela é corredora. Filha, você é corredora e tal. Quem com 9 anos corre 5 quilômetros? Quem da tua sala corre 5? Ninguém, pai. Então, você corre 5 quilômetros. Pronto, já acabou. Já levantei a autoestima da garota lá em cima. Então, você, como paizão aí, precisa identificar e despertar isso, porque a mãe não vai fazer. A mãe vai acolher. Vai levar a garota para correr? Vou. Porque a mãe quer, né? A mãe, o pai é que dá esse rompimento aí de empurrar e puxar e dar essa atenção. Vai sujar a garota de lã, vai, deixa eu levar a menina e tal. Um banho resolve tudo, isso né? é papel do pai. Os homens aí, os homens aí, ó, papel do pai, vamos pegar junto, porque não tem jeito, gente. É o pastor ele falou, muita influência. Muita influência. E aprender a ensinar os nossos filhos a conviver com encarnação, gente. Não tem jeito, mas meu cabelo é sarará. Se o seu cabelo é sarará, outro não tem cabelo, o outro é escorrido, o outro é assim, o outro não... Por que você passou a mão na cabeça? Isso que o pastor Luiz acabou de falar, sabe aquela velha história? Pai, estou precisando falar com você. Menino, agora eu não tenho tempo. Pai, não, agora eu tenho que sair para o trabalho. Ele teve que abrir mão do treino dele pessoal para dizer, filha, vamos lá. Eu vou achegar a você, vou abrir um espaço na minha agenda para poder ter essa interação. É isso. E aí o Espírito Santo uma vez me alertou para isso. Se eu não tenho tempo, alguém tem. Opa! Se eu não tenho ouvido para escutar, alguém vai escutar. E o que vai falar de volta, o que vai ensinar. Escuta isso, queridos. Escuta isso. Todo espaço vago será preenchido. Luiz, aproveitando o Henrique, aproveitando, porque a gente está falando agora entramos por esse lado, relacionamento pai com os filhos, né? Pai e mãe com os filhos, né? E hoje tem muita cobrança por resultado na vida dos filhos, na vida acadêmica dos filhos aí, né? Ele tem que fazer a aula normal, ele tem que fazer um inglês, ele tem que fazer o sei lá o quê. Como equilibrar o pai e a mãe ter esse equilíbrio para, ao invés de jogar um peso na vida dos filhos com cobrança, né, equilibrar isso aí de modo que a família esteja funcionando bem? Assim, eu só vou dar minha opinião particular sobre isso. Hoje, na realidade, é que eu vejo, pelo menos, as escolas, elas estão entulhando os filhos de informações. Eu já atendi uma menina uma vez que ela tinha 16 matérias. 16 matérias. Você tem 2 filhas, que tá de idade, qual delas? 5 anos. Eu já atendi uma menina que ela tinha 16 matérias, ela estava no 2º grau. Então, assim, é impossível você conseguir assimilar 16 matérias. Então, a orientação que eu dava para os pais e para ela, eu falava assim, olha, na faculdade você vai ter que ser o cara. Porque ali depende da tua profissão. Você não vai poder ser qualquer pessoa. Você não vai ter que entrar na faculdade só para pegar um diploma e depois apresentar, mas se você não tiver conhecimento e entendimento, você na sua profissão, você vai naufragar. A orientação que eu dava era, não cobre teu filho no 1º grau, no 2º grau, cobre ele para que ele passe. Mas não fica cobrando aí. Alguém aqui lembra da nota quando você estava lá na 7ª série? Alguém lembra? Eu me lembro do chinelo que rolava. Olha aí, ó. Vai estudar. Era chinelo e um tal de um tamanco que tinha. O tamanco voava, gente. Era incrível. A aerodinâmica do tamanco era violenta. A aerodinâmica... Sua família era violenta, hein? Aí em casa não tinha.
Alguém aqui lembra da nota? Cobrança do resultado. Alguém aqui lembra da nota quando estava na 8ª série? Lá no primeiro ano do 2º grau? Alguém lembra? Então, porque muitas vezes a gente cobra os nossos filhos que eles têm que tirar 10, sei lá, tem que tirar a nota máxima ali no 2º grau. Você tem que cobrar ele quando ele estiver na faculdade. E quando ele estiver na faculdade, ali ele vai estar determinando a carreira dele. Ali ele vai ter que ser bom. Porque se ele não for bom, vai ter um monte aí atropelando ele. Mas não cobra muito teu filho, Henrique, não, que você vai... Mas, de qualquer maneira, né, é um treinamento, as pessoas crescerem, né? Porque desde pequeno. Agora, veja, eu queria só abordar isso aqui também. Eu acho que é legal, esse bate-papo tá bom. Quem tem mais de um filho aí, levanta a mão. Nossa, você gosta, hein? Troço é bom, né? Cara, presta atenção. Família grande, né? Lá na minha casa, 3 filhos, 3 pessoas diferentes. Então, lidar com um, eu não podia lidar com o outro daquela maneira. Então, até mesmo nós temos a sensibilidade de reconhecer o limite desse meu filho. Esse aqui pode ter um pouco maior, o outro é menor. Da ajuda que esse precisa, que não é no outro, não fazer esse tipo de comparação. Porque o teu irmão, não sei o quê, pá. Tem várias coisas dentro disso, gente, que só a sensibilidade do Espírito Santo para nos ajudar. Mas ninguém é igual ao outro, principalmente os filhos dentro de casa, né? Então, você tem que ter essa sensibilidade de estar ali com eles, trabalhando. Uns precisam um pouco mais de ajuda, outros não, já são mais fáceis e tal. Então, isso é uma realidade que acontece, né? E é que a gente tem que perceber, os nossos filhos não fazerem a comparação. Porque há essa comparação, você sabia disso? Até mesmo dentro da escola, você começa a tirar a nota baixa, todo mundo fala, ih lá, está nota baixa, tal, outro, tal. Então, isso é o que a gente vive, gente. Mas ajudar os nossos filhos a não deixar que isso seja uma barreira do crescimento deles. Entende? É só isso. Mesmo sendo gêmeos, tá, gente? Minhas filhas são gêmeas, mas são totalmente diferentes uma da outra. Ó. Tá? É igual carro. Carro foi feito de forma seriada. Se deu problema em um, vai dar problema em todos. Vai por recal todos eles. Ser humano, não. Mesmo sendo gêmeo, cada um é de uma forma, cada um tem uma personalidade, cada singular, né? cada um é singular, desenvolve, né? De uma maneira mais rápida, um pouco mais lenta. Então, assim, filho não é igual carro. Né? Você tem mais de um filho, cara, seu filho, a forma que você trata um não é a mesma forma que você vai tratar o outro. Um é mais sentimental. Nas minhas filhas eu vejo isso. Tem que tratar cada uma diferente da outra, porque eu vejo, mesmo sendo gêmeas, cada uma tem a sua personalidade e o seu grau de maturidade. Mesmo sendo pequenininhas, eu vejo como é mais desenvolvida que a outra. Esse aspecto que você está abordando, né? Meu filho mais velho, quando a gente percebeu que ele tinha uma facilidade, né, de captação, ele sempre foi muito focado no estudo, né? Todo mundo sabe que o filho mais velho do pastor Teixeira, para quem não sabe, é o Natan, né? Então... Levi. Estou falando do primeiro agora. Então, na época, para passar para o ensino médio, a gente, ele tem essa facilidade, aí colocamos nesses cursinhos, né, que preparatório e tal, e ele vinha com toda alegria, né, me apresentar a prova dele lá. Pai, olha, eu tirei 9. Aí eu virava para ele, filho, por que não tirou 10? Aí... brincando, né? Sempre falava com ele, brincadeira, filho. Aí tal, faz um outro período de prova, fala, pai, olha, tirei 10, por que não tirou 11? Aí ele olhou assim para mim. Aconteceu o seguinte, o professor passou algum trabalho lá, né, que valia ponto, então ele fez uma prova, ele tinha ganhado 1 ponto nesse trabalho, ele tirou 10 na prova, e o professor botou mais um lá, tirou 11. Pai, olha aqui, tirei 11, e agora? Não, agora está ótimo, meu filho, fica tranquilo. Esse pai é cruel, né? Vou te falar. Mas ele tinha essa cabeça. A questão do Elinho falando cada filho é um filho, né? Então, na criação dele, desde pequeno, né, sempre pegava ele, eu trabalhava num horário que quase noite, aí Rosângela amamentava ele, eu pegava ele no colo, passava às vezes a madrugada com ele no colo, a rota, não sei o quê, ver se dorme, né? Às vezes ia botar lá no berço. Ué? Não era um ué, não. Aí, mas o que acontece? Então, eu peguei, né, esse know-how, né?
Quando ela ficou grávida do segundo Levi, falei, não, que é isso, é tranquilo e tal, cada filho é um filho, você vai ver e tal, né? Nasceu a criança, a enfermeira trouxe para amamentar no quarto, ele... Aí eu peguei, deixa comigo, fica tranquila. Peguei o garoto, aconcheguei ele aqui, meu Deus, é diferente esse. Cadê a regulagem? Cadê a regulagem? Não tinha regulagem, vou virar enfermeira. Meu Toma, Deus. pode levar que eu já vi que esse daí é diferente. Cada filho é diferente mesmo, né? Então, nessa questão de cobrança, essa questão também de perceber a diferença entre um filho e outro é importante, né? É importante, é importante. Que você perceba aí as características do seu filho e que você possa tratar ele diferente, mas não mostrando que você ama mais a um ou menos o outro, não isso. Mas que você tem que ter uma forma diferente de tratar com cada um. Um você já sabe que você pode falar mais alto, que o outro não esquenta muito a cabeça, que o outro já sabe que não pode falar tanto, que senão... então é bom ter esse discernimento. Henrique, quero te fazer uma pergunta. Me dá alguns sinais aí que você identifica, obviamente, né, que a saúde identifica numa criança que está entrando numa depressão, ou uma pessoa. Bota aí algumas coisas para as pessoas entenderem que isso sinais, aí, a coisa não acontece assim do nada, tem uns sinais sendo... Isso, é o que eu falei um pouquinho mais lá no início. Existe o efeito ordinário e extraordinário. O ordinário é quando a coisa vem entrando aos poucos. Né? Você começa a assimilar algumas informações externas, e essas informações externas começam a te deixar deprimido, o seu humor abatido, você começa a ficar triste, melancólico, você começa a se isolar. Então, isso aí são características de uma pessoa que já está começando a entrar aí. Você tem que começar a ligar um alerta, se você começar a identificar. Não quer mais estar em comunhão com as outras pessoas, fica sempre isolado. Quando vem no local, senta no lugar, geralmente tem comunhão com outras pessoas, mas você está vendo que a pessoa está diferente, ela pega e sai, vai embora sem falar com ninguém. Preste atenção, porque essa pessoa está dando sinais aí de que ela está... É a importância dos pais observarem, né? Isso. Então, eu falei isso para as crianças e isolamento, também... Isolamento. Não fomos criados para viver isolados, gente. Então, esse negócio aí pode ser meio patológico nesse conteúdo. A depressão, ela é isolamento. Ela se isolar. Talvez uma sensibilidade, né? Porque isso era uma das perguntas que eu tinha anotado aqui para fazer, que às vezes assusta, porque essa questão parece ser muito silenciosa. Parece que do nada, quando você fica sabendo, fulano de tal, aconteceu isso. Eu recentemente passei por um caso desse no meu trabalho, onde um amigo que estava com a gente lá diariamente, os demais brincalhões, chegou a notícia, o cara se matou. Assim, se matou mesmo, cara, militar e tal, estava sempre sorrindo, brincando com a gente, cara... E na mesma hora veio um sentimento assim em mim, como é que eu não vi isso, como é que eu não percebi isso e tal. Às vezes bate esse desespero, né? Ou seja, pelo que o pastor ele perguntou, você falou de sinais. É silencioso, eu acredito que o fato de ainda se ter muito preconceito com essa área, muitas pessoas ficam receosas de pedir ajuda, porque é isso, né? Se o joelho estiver doendo, eu vou no ortopedista. Se eu tiver com não sei o que, eu vou não sei aonde. Mas se eu tiver com a questão, se eu for psiquiatra, pronto, o cara está maluco. Tem muito essa questão. Brinca, né? E se impede muito. Não tem problema nenhum de tomar um comprimido para dor de cabeça ou, sei lá, para acompanhamento de uma pressão arterial. Não, vai tomando, é um tempo. Mas, de modo geral, o psiquiatra também passa medicamentos para as conexões neurais, que também pode ser um tempo, enfim. Mas, por ter esse muito preconceito, muita gente acaba escondendo. Isso é um perigo, né? Mas, ou seja, é silencioso, mas ao mesmo tempo dá muitos sinais, né? Se a gente estiver atento e perceber, né? A pessoa que está passando por essa situação, ela emite sinais, mas muitas vezes a gente não está captando esses sinais. Ainda mais quando é da igreja, fica mais difícil captar, porque muitas vezes a gente mesmo não acredita que a pessoa está passando por aquele problema. Né? Então, assim, existe o efeito ordinário e o efeito extraordinário. Extraordinário é quando cai uma bomba na tua vida e você não está esperando por aquilo, você é demitido, um parente seu vai a óbito, você perde algo que você tinha, ou um sonho, ou alguma coisa, você vê que aquilo ali já não é mais possível. Então, isso é um efeito extraordinário, é algo que cai na sua vida. É um ponto de desequilíbrio, né? Gente, eu fiquei sabendo recentemente uma estatística da Ponte Rio-Niterói, isso não é falado, mas na Ponte Rio-Niterói, todo mês é de 30 a 32 suicídios por mês. É isso mesmo. Então, você já entendeu, é um por dia, né, Marcelão? Dá para entender um negócio desse, gente?
É claro que isso existe aí, né, uma coordenação para que não se divulgue isso. Mas as coisas estão aumentando, gente. Né, acaba incentivando. Então, se a gente está aqui conversando, a gente está chegando a um final, vamos deixar aqui para umas pessoas, se você quiser fazer uma pergunta aí, alguma coisa. Mas eu quero te falar, nós temos que cuidar da nossa mente. Como é que você está recebendo uma notícia? De que maneira você está enxergando a respeito de você mesmo? Que maneira você está olhando para a tua casa? O que o inferno vem dizendo? Porque, veja, nós vivemos momentos. Tem momentos na nossa vida de maior dificuldade. Tem momentos que acontecem, onde coisas acontecem e você está vivendo aquele momento. A tua vida não é um momento, então não tire conclusão do momento em que você está vivendo. Eu tenho que aprender a levantar os meus olhos para entender que aquilo é um momento, eu estou passando por isso e daqui a pouco a vida muda, as coisas mudam. Então eu não posso tomar aquele rótulo ali, nem posso botar um rótulo de repente no meu filho, na dificuldade do momento dele. Vocês estão entendendo isso aí? Muito legal. Cada um de nós aqui tem situações que já passou no passado e foram complicadas para a gente. Mas nós chegamos até aqui, vencemos, aleluia. Vamos embora então continuar nessa jornada. Na UERJ, aqui perto, se pegar a UERJ, ela já é toda telada. Porque acontece lá também. Só não pode ter uma divulgação. Inclusive, na UERJ tem, parece maligno, e né? Tem um lugar lá que eles demarcam, dizendo assim, se você tiver que suicidar, é aqui o ponto que você tem que cair. É inconcebível uma coisa dessa. É impressionante um negócio desse, né? Como você, já que vocês se jogam, então vamos determinar o lugar onde vocês vão se jogar, né? É porque, pelo fato de nós sermos da igreja, né, muitas vezes a gente acaba distorcendo um tipo de conceito que a gente não vai passar por problemas. A gente vai passar por problemas também, gente. João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. O que acontece é que eu tenho que aprender a conviver com situações que eu não sei dar solução. O diabo também ataca. Vocês ouviram isso? Então eu tenho que ser consciente, eu não sei como resolver isso. Beleza, isso aí não é o fim do mundo, não. Agora é o céu. É o céu que vai chegar, é a minha oração. E fala, Senhor, me direciona, me mostra. Gente, tem que ser assim. Porque senão dá curto-circuito no negócio. Entendeu? Aprender a conviver com situações que eu não posso dar solução faz parte da vida. Então você pode olhar assim, não, mas o pastor Elinho não tem problema. Olha para o lado, você vai ver um problemão. Aqui tem um problemão, temos aqui um outro, temos ali um outro. Porque todos aqui são terráqueos. E nessa atmosfera maligna, eu tenho que aprender a lidar com isso, cara. Não tem nada de errado você enfrentar uma situação que você não sabe o que vai fazer. Te libertei ou não? Glória a Deus. E você também não corre para trás e fala, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal. Calma, vai devagar. Porque às vezes eu estou aqui, embalado naquilo que eu vou fazer e eu vou piorar a situação. Olha aí. Entende, gente? Nós somos dependentes de Deus até o final. Amém. Amém. Henrique, eu queria que você falasse um pouquinho, já para a gente falar um pouquinho dessa solução. O pastor Eli falou aqui o dia inteiro sobre a fundamentação da necessidade da gente formar uma mentalidade com base na verdade, para a gente poder ter, vamos lá, uma ferramenta de substituição, né? Como está lá em 2 Coríntios 10, trazer o pensamento cativo, ter uma base de conhecimento suficiente para eu confrontar aquilo que está acessando a minha mentalidade de errado com a palavra que é a verdade. Ao mesmo tempo também tem a questão da oração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho bem legal, porque lá em Filipenses 4:6 fala sobre isso. Não fique ansioso, antes apresenta diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus ela vai exceder. Queria que você falasse um pouquinho do poder de nós fazermos algo que às vezes a gente não faz, porque tudo que a gente não quer, quando a gente está angustiado, quando a gente está ansioso, é parar para orar, e é tudo que a Bíblia manda fazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do poder de eu chegar diante de Deus, apresentar mesmo em oração, até se necessário for uma oração mais intensa, porque está escrito lá súplica, e de eu ficar ali na súplica, na oração diante de Deus, colocando isso, até que aquela paz invada o meu espírito, o meu coração. Traga descanso, né? Vamos lá.
A única coisa que a Bíblia pede para você fazer sem cessar é orar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar e sem cessar. Ele não fala nenhuma outra coisa na palavra que você não tenha que fazer sem cessar, a não ser orar. Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro foi preso. E a igreja não tinha acesso a Pedro, mas a igreja tinha acesso àquele que tinha acesso a Pedro. E em Atos capítulo 12, versículo 5, vai falar assim, e a igreja orava incessantemente. Quando a igreja dobra o joelho e ora, o clamor dela chega no céu. Quando bate no céu, Deus envia um anjo e livra aquele homem. Então, assim, a oração, ela é o meio de comunicação que nós temos com Deus, ele é o único. Deus, ele fala comigo de várias formas, através da palavra, através das palestras que foram dadas aqui, através de um panfleto que alguém me distribuiu na rua, através de uma oração, através de um papo, um café com um amigo. Deus, ele fala de várias formas, nós só falamos com ele de uma forma, através da oração. Quando eu oro, eu procuro buscar de Deus entendimento do que está acontecendo. Senhor, o que está acontecendo? O que eu posso fazer? Agora, quando eu conheço a vontade de Deus, eu já não oro, eu já confesso. Eu já coloco para fora aquilo que está dentro. 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Salmo capítulo 2, versículo 8. Pede-me, e dar-te-ei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Ou seja, eu já sei qual é a vontade de Deus, porque Ele já imprimiu isso no meu coração, e agora eu já não oro mais. Agora eu já confesso. Eu já coloco, eu já dou a ordem. Mas o Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas é uma enciclopédica bíblica. Você já viu, não? O Henrique, né? Eu estou com um ponto eletrônico aqui. Lucas 18, Celestial, versículo 1. Né? Lucas 18, versículo 1, vai falar assim, e Jesus lhe propôs uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Versículo 7, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam noite e dia, embora pareça demorado em defendê-los. É isso mesmo. Poder da oração. Olha só, vamos de maneira prática. Bum, caiu uma bomba na minha frente, uma situação aconteceu independente de mim. Aquilo ali tende a encher você de insegurança, de incerteza, angústia, e também tende a te movimentar para fazer algo. Aqui que tem que ser a virada da nossa vida. Tende também a te desligar que você está nessa sozinho. Eu não estou sozinho, Deus está comigo. Então, tem algum checklist que a gente tem que fazer, cara. Você está enfrentando um momento difícil, você não pode avançar achando que vou fazer isso, vai melhorar. Que não é bem assim que funciona, a não ser que você tenha uma certeza, uma paz que excede todo entendimento, você viu uma direção. Então, tem que ser calmo nessa hora. A nossa vida, ela vai chegar a um final por aquilo que eu decidi, as ações que eu faço. Então, o inferno do lado de fora, entre aspas, olhem para cá, ele provoca. Ele te provoca algo. Isso aí, tá, essa situação, agora eu quero ver. Tá, vou provocar. Então, você tem que... Você não está sozinho, vivendo sozinho, você não é um pai sozinho, não é uma mãe sozinha, você não trabalha sozinho. Deus está contigo o tempo todo. Você entende o que a verdade tem a dizer sobre construção de vida, você vai entender que a situação que você está passando pode até gerar em você uma construção de uma pessoa melhor, mas não vai te destruir. Nós não fomos chamados para destruição. Você entende? Não pode deixar o inferno tomar a tua mente e você concluir, não tem solução. Tem solução sim, sempre tem. Porque Deus está comigo, é a lembrança contínua, é a mente sendo renovada, bem fresca, na presença de Deus, com Ele falando, eu sei, estou ligado à verdade. Porque é dessa maneira que você protege. Deu para entender? Imagina, tem alguém aqui que é professor? Professor? Beleza. Deus é como se fosse um professor. Ele está na aula te ensinando todas as coisas, está tirando as suas dúvidas, está te corrigindo, está te ensinando, está te estimulando. Mas chega uma hora que você vai passar pela prova. Quem aqui é professor? E quando chega a prova, professor, você está dentro da sala? Sim. Mas você fala alguma coisa? Por que você não fala nada? Porque você entende que o professor já ali... Então você nunca vai estar sozinho. Deus, ele sempre vai entender que ele já te ensinou o que você precisa fazer. Aí. Muito legal, um exemplo maravilhoso. Olha, você sabe o que cai na prova, né?
Lágrimas. Quem não estudou, né? Ó, vamos terminar, que a galera vai embora para casa, tem outros que vai de longe, dá paciência, de qualquer lugar. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos deixar uns 10 minutinhos. Não sei, pode contribuir, se a gente também souber responder, né, gente? O que seria? Vem aqui, pega o microfone aqui, leva lá. Quem vai perguntar? Ó, eu vou dar 5 mãos levantadas. Meu Deus, não começa a levantar assim demais, não. A minha pergunta vai para o Henrique, né? O que vocês estavam falando sobre a mente, né? Estou falando de mim. A minha dúvida é que eu reconheço todos os gatilhos, eu procuro a sair, né? Já procurei tratamento médico, tomo medicamento, mas é algo mais forte do que... Eu sinto que é algo que eu não consigo sair. Procuro ajuda, né? E sempre estou sinalizando. E tem acontecido algo no meu trabalho que é o que tem me incomodado mais, que quando acontece algo no meu trabalho, eu fico com medo. E aí eu falo assim, eu não estou bem hoje. E aí eu fico com medo de acontecer algo, até porque eu sou babá, né? Trabalho com criança, e aí eu vou e fico assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí eu corro para o quarto e começo a orar e começo a chorar e fico pedindo a Deus assim, me ajuda, né? Porque eu não quero sinalizar aquilo que está acontecendo comigo. E aí, ao mesmo tempo, assim, eu consigo me acalmar, mas quando é no outro dia, eu fico com medo de voltar ao trabalho, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa e eu não me responsabilizar pelaquilo. E aí eu fui ao médico, conversei, ele me medicou, fiquei 1 semana em casa de atestado, e fiquei bem por um tempo. E agora isso está voltando. E essa semana eu falei, Senhor, eu preciso de um sinal. Eu preciso de alguma coisa. Eu preciso conversar com alguém que precisa o Senhor precisa me sinalizar alguma coisa. E aí eu mexendo no Instagram, veio essa palestra de hoje, né? E aí eu comuniquei com a minha prima, Joelma. E aí ela falou, foi de Deus, porque eu estava pensando em você. Eu falei, amém. Eu falei, eu quero ir. E aconteceu várias lutas para mim não estar aqui hoje, mas eu consegui, glória a Deus. E a minha pergunta é essa, por que eu não consigo, mesmo buscando, querendo, o Senhor conhece o meu coração, porque mesmo com todas essas lutas, momento algum eu falo assim, eu vou me afastar de Deus, eu não penso nele, às vezes eu não vou à igreja, mas eu estou em casa ouvindo palavra, eu busco do meu jeito. Mas a minha pergunta é, por que eu não consigo sair desse lugar sozinha, assim? Que eu falo sozinha, assim, como que eu posso explicar? Eu falo assim, eu tenho algum problema. Sabe quando você quer um diagnóstico? E eu fico buscando, eu falo assim, eu tenho alguma coisa, mas eu não estou entendendo, eu não sei o que é. Dá uma resposta? Tá. Dou. Vamos lá. Está vendo esse copo de água aqui? Se eu pegar uma garrafa com meio litro de Coca-Cola e começar a colocar aqui dentro desse copo, o que vai acontecer com a água que está aqui? Ela vai emergir, né? Qual foi a força que eu fiz para tirar essa água daqui de dentro? Nenhuma. Eu só substituí pensamento. A questão toda é, você está nutrindo esses pensamentos durante muito tempo. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. 2 pensamentos não podem ocupar o mesmo espaço. Você tem que desnutrir esse pensamento que você está tendo, que te traz essas crises, e você começar a substituir esses pensamentos pela palavra. João 15, versículo 3, diz assim, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho dado. É a palavra que te limpa. Nada que você venha fazer vai dar certo. Mas se você colocar a palavra para dentro de você, durante, como o pastor Hélio fala, quanto tempo? Não me pergunte tempo. Conforme você for colocando a palavra dentro de você, a própria palavra vai começar a te limpar e ela vai começar a mudar os seus pensamentos. Aí. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim. Pastor Hélio falou o dia inteiro. Ai, meu Deus. E ele não bom quer demais, né? O dia inteiro. Ó, vamos lá. A gente vai falar contigo rápido. É só isso. Você lembra que eu falei do exemplo da moça? Uma linha de pensamento. Você precisa se abastecer, se alimentar, ser nutrida por uma verdade, para
para ter uma plataforma para pensar. Você só pensa aquilo que está dentro de você. Então você, sem saber, tá? E as pessoas fazem isso. Elas dão muito valor ao que sentem. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo aquilo outro. Quando, na verdade, você não pode agarrar nisso aí. Mas peraí, eu sou um ser humano. Tá, peraí, então eu conheço a Deus. Tá, deixa eu me renovar com a verdade, lavar, o que ele estava falando, enchendo. Então, se aqui tinha água mais suja, você vai botando a limpa, não vai saindo logo no momento, mas eu vou botando, passar um tempo nessa renovação, a água que vai estar aqui é purinha. Então, você tem que gastar tempo com a palavra, com a presença de Deus, ouvir verdades que geram fé, ouvir aquilo que está sendo falado do céu e não o que o homem tem a dizer. Isso aí vai te curando, vai te enchendo, você vai se fortalecendo, você vai vendo que você não pensa, é um processo, não é de um dia para a noite. Ok? Vamos mais 2 pessoas para a gente poder ir encerrando aí. Alguém levantou a mão do lado de cá, vamos lá. Ali atrás. Boa noite. Eu tenho um filho adolescente de 13 anos que sofre bullying na escola. Eu, como mãe e cristã, eu sempre acredito que a oração sempre vai dar uma resposta, um resultado. Existe algum momento que, além disso, do nosso comportamento entre os pais, a família, com o meu filho, com a nossa oração, existe um momento que é necessário também procurar ajuda profissional, uma terapia? Minha pergunta? Isso. Mas para você. Terapia? Não. Terapia com a Aline, terapia. Não, porque ela falou o Henrique, aí eu... Se a terapia Vamos. for comigo, vai ficar flexão 2. Eu acredito que vai ter que chegar um momento da sua vida, um momento aí desse processo que, se ele não for resolvido, você vai ter que procurar a direção da escola. Você vai ter que procurar a direção da escola, conversar com a diretora, avisar o que está acontecendo, porque a escola ela é responsável pelo aluno que está ali. E ela é responsável por cuidar ali do seu filho que está ali dentro da escola. E se você vê que o seu filho ele não está segurando a pressão, aí seria legal você procurar uma ajuda profissional também. Bom? Gente, olha só, nós estamos falando sobre a palavra, tudo isso, mas não está dizendo que a gente não é da saúde. Eu sou da saúde, trabalhei quase 27 anos na minha profissão. A saúde está aí, Deus criou justamente essa saúde que nós vivemos para ajudar as pessoas. Não tenha dúvida disso. Mas eu quero só te falar que a cura de tudo isso não está na questão de tomar um remédio ou de estar ali conversando. A cura está na verdade, gente. É de dentro para fora. Eu falei aqui o dia inteiro sobre isso, né? Mas é óbvio, uma vez, vou dar esse exemplo aqui, a gente já está terminando, vou deixar só mais uma pessoa perguntar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e veio conversar. E aí eu percebi, pelo Espírito, a pessoa conversando comigo, eu falei, rapaz, esse cara, eu comigo mesmo, mas o Espírito Santo estava me mostrando, você vai falar com ele, ele não vai entender nada do que você vai falar. Eu vi que ele estava perdido. Tipo assim, a sensação que eu tive, eu entendi o discernimento ali, que ele tinha passado para o outro lado do muro e não sabia voltar. Aí eu estava ali querendo colocar coisas nele, mas ele não estava pegando. Cheguei para ele e falei assim, cara, você precisa, nesse momento, escuta bem, gente, nesse momento de uma ajuda psicológica, você precisa de um certo tratamento para trazer um certo equilíbrio, para que você volte a entender o que está sendo dito ou falado e tal. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Às vezes a pessoa passa para o outro lado, cara, e não tem jeito. Tem que ajudar, tem que dar uma equilibrada, trazer de volta aí alguma coisa. E o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Ele começou a melhorar, e aí depois ele veio conversar comigo, eu falei, cara, você agora tem que lavar, você tem que se encher da verdade e tal. Ele falou, pastor, o que aconteceu lá atrás, quando eu passei para o outro lado, como o senhor falou, na verdade começou com um pensamento, eu estava no trânsito, assim mesmo, e começou um pensamento que eu fui alimentando, e aquilo ali eu ficava angustiado, não queria ir para casa, eu saía do trabalho, queria ir embora, eu queria ir para algum lugar, ficar isolado, aí eu ia para casa, chorava igual uma criança, eu não queria estar perto da minha esposa, dos meus filhos, é maligno, gente. Mas por quê? Começou numa forma de pensar, mas ele teve que dar uma intervenção de tratamento, gente. Não tenha dúvida. Mas, paralelamente, você tem que encher o tanque. Alguém lembra aí da figura aí? Bota aquela figura de novo aí. Tem que encher esse tanque, que esse tanque que é curador. Está no primeiro. Esse. Tem que encher esse tanque.
Ele que te cura, Ele que é vida, Ele que te alimenta, Ele te fortalece, faz uma base. Você agora tem uma mentalidade que te ajuda a passar. E dentro dessa ótica do físico, né, do senhor falou do tratamento, gente, também às vezes um exame de sangue resolve. Às vezes um hormônio descompensado. Então, já aconteceu comigo no meu gabinete que eu não resolvi o gabinete com oração, mas foi com testosterona. Cara, vai fazer um exame, pastor, estou desanimado. Cara, como é que está o teu hormônio? Foi lá ver, estava baixinha a testosterona. Começou a fazer um tratamento. Pastor, estou feliz, aleluia. Isso aí, cara, estava faltando. Pronto, resolveu. Mais uma pergunta só, vai lá, quem? Eu quem? Mônica. Henrique, eu queria falar com você sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele teve um relacionamento com Deus praticamente hollywoodiano, em que ele fez coisas incríveis, coisas que são absolutamente fantásticas. E além de ter matado quase 1000 profetas. Então, quando Jezabel ela ameaçou com uma palavra, uma possibilidade, alguém falou aí de possibilidade, trazer, foi você, né? Se preocupar com possibilidades que não são fatos. Ele surtou e ele pediu a morte. Falando da estatística ali do pastor Teixeira, né, que a gente tem até casos de pastores tirando a vida. Semana passada tivemos um que tirou a vida. Então, se o anjo desse o cartão do seu consultório para Elias e dissesse assim, vai lá no consultório do Henrique e qual o diagnóstico, o que você falaria para aquele homem que ele fluía nos dons, fazia coisas incríveis e tinha um relacionamento com Deus fantástico. Mas ele queria morrer. O que você falaria para ele? Se preparou para essa? Você se consultaria com Elias? A resposta está na Bíblia. Mandar ele dormir um pouco, o meu negócio. Olha, eu acredito que Elias ele teve uma crise de pânico por causa da ameaça que Jezabel tinha feito a ele. Né, que iria matar ele, que naquele mesmo dia iria arrancar a cabeça dele, enfim. Mas o que eu poderia falar para ele é porque ele lidasse com a realidade. Né? Deus usou ele matou aí, como você falou, 1000 profetas. Né? Não lide com uma possibilidade, mas lide com uma realidade. O Senhor dos Exércitos está contigo. Aí, sabe qual foi a cura, Mônica? Foi boa essa pergunta, hein? Gostei. Sabe qual foi a cura? Ele dormiu. O anjo acorda ele. Meu irmão, acorda. Não quero. Come. Ele comeu, voltou a dormir, acordou de novo. Acorda, rapaz. Come. Aí está escrito assim, com a força daquela comida, vou repetir, com a força daquela comida, o anjo trouxe a comida celestial, a palavra viva para ele. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Até onde? Até Horebe. O que significa que é o propósito final de Deus. Ninguém chega no propósito de Deus se não se alimentar da verdade. Jesus falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso é só para a gente não negligenciar que a verdadeira comida que me põe de pé, diante das ameaças, diante da afronta do medo, diante da intimidação, é a verdade, gente. E um detalhe, né? Elias estava pensando errado, gente. Até Deus revelar para ele, que ele estava pensando, só sobrou eu. Tem mais 7.000 aí que não se curvaram. Né? Pensamento errado gera atitudes erradas. Voltou muito para a sua vida, é isso aí. Vamos embora finalizar, vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração. Aliás, vou chamar o pastor Luiz, ele vai aqui mesmo. Olha, Luiz, vamos orar aí pela galera. E vamos dispensar, que a turma ainda tem que ir para casa. Olha, amanhã todo mundo na igreja, hein? Olha aí, hein? É nóis. Olha, gente, eu tenho certeza que a ação do Espírito, a presença de Deus foi muito maravilhosa aí no coração de vocês, né? Tá bom? Vamos lá, Luiz, ora por nós. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar. Que dia maravilhoso, Senhor. Dia de construção, dia de renovação, dia de fortalecimento, Pai.
Minha oração pelos meus irmãos é para que tudo aquilo que foi ouvido hoje seja repetido, ouvido novamente. Nós recebemos esse link para assistir online, vamos assistir novamente, Pai, para que essa verdade realmente vá formando a nossa vida, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Eu creio, Pai, muitas maneiras de pensar erradas foram quebradas, muitas armadilhas foram desfeitas, Satanás ele foi destronado, Pai, sofismas foram desfeitos, fortalezas foram quebradas, pelo poder da Tua palavra, na força do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus eu creio, ninguém vai sair daqui da mesma maneira como chegou. Declaramos, Senhor, a liberdade alcançando o nosso coração, essa paz que excede todo o entendimento, governando o nosso interior, Pai. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, te agradecer pela inspiração do Teu Espírito sobre a vida do nosso pastor, o pastor Elinho, passou esse dia inteiro, Senhor, edificando a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esse sábado maravilhoso, Pai. Essa construção continua. Amanhã estaremos na Tua casa, queremos declarar um culto cheio do Teu poder e a continuidade dessa construção, tijolo após tijolo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Aquele que começa a boa obra, ele termina essa boa obra. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Leva cada um dos Teus filhos. Eu quero declarar, todos chegaremos em casa debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua segurança, Pai, abastecidos da verdade, com a responsabilidade de darmos continuidade nisso. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, nós te agradecemos, Pai, no nome poderoso de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido.